Feridas na perna que não cicatrizam, as temidas úlceras, merecem atenção especial. Só o médico é que vai detectar o tipo de doença e o tratamento mais adequado. As úlceras de perna, eu vou tentar ser bem simples. Uma afta na boca é uma úlcera. A gente, como médico, chama aquilo de úlcera aftosa. Então, é uma úlcera da cavidade oral. Quem já teve gastrite, ouviu, o medo é ter uma úlcera no estômago. Então, uma úlcera nada mais é do que uma ferida. Uma ferida é o quê? Um pedaço da pele se rompe, se machuca e ela vai afundando. Qual é a característica da úlcera do paciente vascular? A doença vascular, ela se divide, como eu falei outras vezes, na doença linfática, na doença arterial e na doença venosa. A doença arterial e a doença venosa, essas duas são as grandes causadoras de úlcera de perna. São úlceras que têm comportamento totalmente diferente. Uma dói mais, a outra incha mais, uma é mais pálida, uma é mais feia, uma é mais irregular, a outra é mais funda. Então são tantas características que diferem uma da outra que assim, não dá para adivinhar. Não é porque o meu vizinho teve uma ferida e usou uma meia elástica que melhorou que a minha também vai melhorar. Uma úlcera varicosa, ou seja, uma ferida na perna que apareceu espontaneamente ou após uma picadinha de mosquito, um corte, que todo dia a gente se machuca na cozinha, isso cicatriza de um modo geral, mas de repente aquela da perna não fechou, passaram-se 10, 15, 20 dias e a ferida não fecha e está abrindo, alguma coisa tem de errado. Normalmente é um problema circulatório. Se for um problema venoso, ou seja, o sangue vai, mas não volta, existe um tipo de tratamento. Se for um problema arterial, ou seja, o sangue não chega direito, a pele não está recebendo nutriente o suficiente para sobreviver e para conseguir cicatrizar. Então a gente precisa melhorar o fluxo de sangue. Então assim, é uma coisa que não dá para adivinhar. Não tente ajudar se você tem uma ferida, o seu amigo que também tem. Ele tem que procurar um especialista, um cirurgião vascular, ele vai examinar. Lembrando, não existe só úlcera vascular, existem úlceras causadas por parasitas, por doenças crônicas, por até doenças malignas, alguns cânceres, algumas metástases dão ferida na perna também. Então tem que passar no médico, ele vai examinar. Se for uma úlcera arterial, venosa, que somos nós vasculares que cuidamos, a gente vai cuidar disso. Então, dividindo um pouquinho, na úlcera arterial, que é aquela que o sangue não vai, eu preciso melhorar esse influxo de sangue, ou seja, eu tenho que fazer chegar mais sangue nessa perna. O cirurgião vascular Alexandre Reis e Silva explica que é possível lançar mão de medicamentos, cirurgia ou da técnica endovascular para o tratamento das úlceras. Isso a gente faz usando medicamentos hoje em dia, alguns têm que ir para cirurgia, aquelas chamadas bypass ou ponte, onde a gente faz uma ponte da parte que está entupida para a parte que está faltando sangue. Então a gente cruza isso e é uma ponte de safena, por exemplo, mas ela pode ser feita com substâncias sintéticas, pode ser feito hoje através de uma técnica denominada endovascular, que se faz muito no coração, que é a colocação de stents. O stent é como se fosse um bob de cabelo, a gente entra na área que está fechada, com balão, abre e coloca depois esse stent, que é esse igualzinho um bob de cabelo, e ele mantém esse caninho, que é a artéria, aberto, para ela não entupir de novo. Então esse é um caminho. Se a úlcera for venosa, totalmente o contrário, o sangue já está chegando, mas ele não volta, então ele acumula. Quando o sangue da veia acumula, acumulam-se sujeiras, vamos dizer assim, do metabolismo da célula, e isso vai inflamando o tecido. Essa inflamação abre uma ferida. O que eu preciso fazer? Tirar o sangue em excesso dessa perna, colocando a perna para cima, usando meia elástica e usando remédio que faça melhorar o retorno. Então veja, são duas doenças muitas vezes semelhantes. Você olha para duas feridas, elas são muito parecidas olhando, mas é na hora que o médico examina, o cirurgião vascular examina, ele consegue já identificar a diferença. Vão ser solicitados exames complementares, entre eles o ecodoppler colorido, tanto da parte arterial ou da venosa, conforme a necessidade, e se vai chegar à conclusão certinha. Essa é uma úlcera venosa, é uma úlcera arterial ou às vezes pior, é uma úlcera mista. A pessoa tem uma doença arterial que chega pouco sangue, abre uma ferida, mas ela também tem varizes. Essa ferida que estava aberta, agora a varize também não deixa fechar. Então tem casos mais simples e casos bem complicados. O oxigênio terapia hiperbárica é outra técnica que ajuda na cicatrização das feridas. O tratamento aumenta a saturação de oxigênio no tecido e favorece a cura da úlcera.
Hoje nós lançamos mão muito também, além dos medicamentos, numa terapia chamada de oxigênio-terapia hiperbárica. A oxigênio-terapia hiperbárica, você entra numa câmara sozinha ou com mais pessoas, em câmaras diferentes, é como se fosse um quarto fechado, onde a gente respira oxigênio puro, a 100%, e sob pressão, não é a pressão atmosférica. Então aqui, que a gente está respirando, a gente respira o oxigênio a 21%. Quando a gente entra na hiperbárica, a gente respira 100%. Então isso já faz aumentar em 5 vezes a quantidade de oxigênio respirável. Só que a gente respira lá dentro de uma câmara hiperbárica e ele sob 3 atmosferas, a nossa e mais 2. Então isso multiplica de novo por 3. Então você, num ambiente respirando oxigênio dentro da hiperbárica, você aumenta em 15 vezes a saturação de oxigênio no tecido. Então com isso a gente consegue oxigenar aquela ferida que estava com dificuldade de cicatrizar. Muitas doenças infecciosas são tratadas assim, doenças graves, meningites, queimaduras extensas, não só a úlcera de perna. Então uma boa alternativa também. E o médico que examinar vai ter condições de prescrever. É uma pergunta que todo mundo faz, puxa, mas isso custa caro? Ela está no rol de procedimento hoje da maioria dos convênios, inclusive do SUS. Então é um tratamento que realmente para pagar ele particular não é barato, porque você não faz uma sessão, você faz 10, 20, 50, às vezes 100 sessões desse tratamento. Então pesa no bolso. Mas hoje você tem os convênios, o Sistema Único de Saúde que dão essa cobertura quando indicado. Então é uma opção a mais.